Olá a todos! Desta vez vamos continuar o tema há muito já discutido sobre o pecado original. Vamos focar-nos no assunto de se nós somos pecadores de nascença ou cegos de nascença. Nesta apresentação, vamos então continuar a explorar o tema do pecado original. Entendendo mal o que é o pecado, leva-nos a considerar a lei de Deus como algo inacessível ou impossível de se cumprir e, portanto, a desculpar-nos de pecar. E dessa forma, não estando ao nosso alcance obedecer, teríamos de ser salvos exatamente como estamos, em pecado. Ou, por outro lado, se formos condenados a considerar Deus injusto por nos exigir o cumprimento de uma lei que não é acessível ao homem. Então, vemos dessa forma que o pecado original tem implicações na forma como nós entendemos a justiça divina. Por isso, é tão importante compreendermos este tema. Vamos então analisar um dos maiores problemas que circulam no nosso meio e foi trazido da Igreja Católica e também das igrejas evangélicas com o objetivo de não sermos considerados uma seita. Será que herdamos o pecado que Adão cometeu? Vimos nos 2 vídeos anteriores já publicados que não seria possível herdar um pecado já perdoado. Vamos agora abrir um pouco mais o nosso leque a partir do milagre do cego de nascença. João 9, 1-3 diz-nos: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu-lhes: Nem ele, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Vamos, entretanto, responder a uma pergunta paralela. A pergunta que naturalmente se nos coloca, mas que não nos é respondida por ser realmente embaraçosa é: não seria injusto este homem ter padecido todos esses anos para que as obras de Deus se manifestassem nele? Tal como Lázaro, o cego de nascença foi beneficiado para glorificar a Deus. Vamos ler essa citação para podermos tirar a mesma conclusão em relação ao cego de nascença. Foi em benefício de Lázaro que se realizou o maior milagre de Cristo. O Salvador beneficiava a todos quantos lhe buscavam auxílio, mas liga-se a alguns por laços especialmente ternos. Seu coração estava unido por forte vínculo de afeição à família de Betânia, e por um membro dela foi realizada a mais maravilhosa das suas obras. Os olhos humanos não conseguem ver além do imediato, mas Deus sabe o quanto foram beneficiados estes homens e quantas lições ficaram para nós e para a eternidade. Vamos agora voltar-nos para o tema que pretendemos abordar. Ao passarem Jesus e os seus discípulos por este cego, a primeira coisa que os discípulos perguntaram foi: quem pecou para que nascesse cego, este ou seus pais? A ideia de pecado herdado ou de um pecado cometido nas etapas inconscientes do desenvolvimento do feto já era discutida nessa altura. E vemos isso mais à frente quando os fariseus disseram: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas a nós?
Provavelmente eles se consideravam à margem dessa condição, mas era de comum aceitação que as deficiências físicas eram devidas ao pecado. Correto? Mas de quem? O que é certo, mas o que não compreenderam era que a culpa poderia não estar associada diretamente àquele que padecia da doença, pois ela podia ser proveniente das consequências do pecado de outros, mas não acarretavam a culpa naqueles que a recebiam. Temos, portanto, uma ideia de consequências do pecado. Outra ideia é de que pecado advém de uma ação deliberada e consciente no exercício da vontade e livre-arbítrio para pecar e que recai apenas sobre o indivíduo que a pratica e, portanto, requer justiça ou juízo divino. A segunda morte é um ato de justiça aplicada somente àquele que peca ou a quem é imputada a culpa. Deus ressuscita o homem que já estava morto com o objetivo de lhe aplicar uma sentença que corresponda aos maus atos cometidos. Os pecados são resolvidos na aplicação da justiça divina e na segunda morte. Como é que o povo judeu já nessa época manifestava ideias errôneas sobre o pecado? Este povo havia sido conquistado pelos gregos. Uma das crenças estabelecidas por Anaximandro, um dos filósofos pré-socráticos, era que a existência era uma forma de emancipação do ser eterno, uma insubordinação, uma independência rebelde em relação ao ser eterno. E este delito só podia ser pago com a morte, a sua própria morte, quando então voltaria ao seu estado original. Estas ideias influenciaram o povo com estranhos conceitos de pecado. Na cura do cego de nascença é revelada a crença de que o cego, o ser humano, portanto, pudesse ter herdado a culpa de um pecado cometido por outrem, pelos pais, ou tivesse ele mesmo consumado um pecado nas etapas inconscientes do desenvolvimento enquanto estava em formação, ou seja, antes de nascer. Estas noções vêm a ter uma maior expressão durante o século IV, quando Agostinho de Hipona as sistematiza, organiza, elabora de uma forma a serem encaixadas umas ideias nas outras e num sistema de crenças, de modo a serem transmitidas como uma doutrina fundamental da Igreja Católica. E dessa forma vêm a influenciar todo o pensamento cristão até hoje, mesmo nas igrejas protestantes. Infelizmente, estas ideias têm sido introduzidas no Adventismo e dessa forma o pensamento sistémico das nossas doutrinas começa a ser fragilizado. O pecado seria então entendido como algo que nos constitui,
Essa ideia de pecado original faz de nós pecadores de natureza, como algo que é inerente à nossa constituição, à nossa natureza, que faz parte da nossa ontologia, do nosso próprio ser, segundo o qual é aquilo que nós somos. Não é algo que nós praticamos, é algo que nós somos. Nesta conceito, somos um pecado consumado, natureza como um pecado consumado. Somos culpa na nossa essência, sem que tivesse sequer havido a nossa participação, sem que tivesse havido uma escolha prévia, consciência para decidir, operação de livre-arbítrio, conhecimento de bem e de mal e, por conseguinte, conhecimento da lei de Deus. Isso provoca na nossa igreja um conflito com a ideia de que só há uma definição de pecado, a transgressão da lei, como é dito em 1 de João 3,4 e como Ellen White diz tantas vezes que só há uma definição da lei. 1 de João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Então, recebendo esta proposta, teremos de incluir duas formas de pecado. Uma ontológica, aquela que nos constitui, que nós herdamos, que Deus já nos fez assim, e outra como transgressão da lei, que depende da minha consciência, daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei como verdade, como bem e mal, e que toma iniciativa, livre-arbítrio, vontade, no exercício da minha vontade, para consumar esse pecado. Então, há uma que é involuntária, não é? Herdada, e outra que requer o exercício da vontade. Então, mas isso traz problemas sistemáticos que derrubam outros pilares da nossa fé, como aquele que Jesus nasceu com a nossa natureza humana, depois da queda. Então tem que haver ali uns ajustes. Mas, irmãos, quando entra um erro na nossa igreja, os nossos pilares, principalmente derrubando um dos nossos pilares fundamentais, tudo o resto derruba como um castelo de cartas. Ou então temos que arranjar curativos sistémicos para que se coloque de pé ou mantenha de pé um pilar da nossa fé, mas que pode provocar ainda mais problemas na nossa teologia. Então, essa sugestão dupla de pecado, não podemos compreender que a natureza humana de Cristo seja como Adão, depois de 4.000 anos de pecado, como a nossa. E então todo esse sistema teológico em que são assentes essas crenças é completamente confuso e precisa de remendos estranhos. E dessa forma nós nunca nos vamos entender todos. Há sempre uns a puxar para um lado e outros a puxar para o outro. Aceitando então que nascemos dessa forma, com um pecado que Adão cometeu, com a culpa do pecado que Adão cometeu, seríamos não apenas portadores de uma natureza pecaminosa, como de facto somos, com tendências para pecar, como é aceitável, já que estas são apenas consequências do pecado que não acarretam uma culpa, mas teríamos herdado a culpa do pecado, exatamente do pecado que Adão tinha cometido. Seríamos considerados culpados do mesmo pecado de Adão, como se lá tivéssemos estado a exercer o nosso livre-arbítrio, a aceitar que ele tivesse comido, como se nós tivéssemos consumado o mesmo pecado, a consentir com ele no seu exercício de escolha, como se pela sua representação da raça tivéssemos sido participantes também, e por isso o juízo teria de recair sobre nós da mesma forma como recaiu sobre ele, declarando-nos que, condenados ao fogo do inferno, a juízo.
e também dignos da segunda morte, tanto quanto Adão foi digno da segunda morte quando pecou. Assim, mal nossa mãe nos desse à luz, tomaria sobre os seus braços um bebê destinado ao fogo do inferno. Esta agonia foi a agonia de muitas mães, a mais discursada naquele nascente século IV, que provocou uma série de ajustes teológicos na Igreja Católica, a tal cidade de Deus, a considerada cidade de Deus na Terra, para acalmar as mentes aflitas, que ao invés de se alegrarem com o nascimento dos seus filhinhos, se apressavam ao batismo infantil antes que muitas doenças e acidentes fizessem padecer nos braços seus pequeninos. Ainda assim, posto o remendo do batismo infantil para manter uma tão obscura ideia de pecado original, quanta mãe agonizou nesta época de trevas, oprimida pelo pensamento dos seus bebezinhos a arderem no inferno por não terem sido mergulhadas atempadamente nas purificadoras águas do batistério. Gritos e agonias que forçaram os teólogos católicos a arranjar mais alguma coisa teológica para calar o incômodo cometido por aqueles estabelecidos erros. Arranjando um novo erro para tapar o que teimavam em manter, inventaram sabe-se lá de onde aquele que os bebés mortos, antes do batismo, iriam para um tal de limbo. Um lugar que na verdade era um estado da alma em que não há sofrimento nem salvação. Parecia menos mau. Mas estas soluções não eram mais do que remendos sem fim, porque agora as mães sabiam que jamais poderiam voltar a encontrar-se com os seus pequeninos. Para remediar o irremediável, o clero cedeu progressivamente um pouquinho dos seus poderes de intermediários entre o céu e a terra a todo o batizado do planeta, mas apenas numa ocasião em que um não batizado estivesse numa agonia tal que não pudesse chamar o padre autorizado e devidamente sacramentado. Assim, um batizado poderia batizar um moribundo em casos extremos. Desta forma, o limbo poderia vir a ser um pouco menos habitado e os familiares um pouco mais tranquilizados. As pessoas desta época eram habilidosas no que toca a chegar às conclusões de crer nesta doutrina. Nós, porém, crentes no fim dos tempos, que temos sua história para tirar lições, não conseguimos chegar às mesmas conclusões? Adventistas do sétimo dia, que estranhamente escolhem crer nestas doutrinas bizarras, precisamos olhar para a história. Não precisamos percorrer um itinerário já percorrido. Basta compreender as suas conclusões. Senão, se queremos que nossos pequeninos nascem condenados à segunda morte, porque não batizamos os nossos bebezinhos como a Igreja Católica? Estarão as mães adventistas inconscientes de que os seus pequeninos vivem condenados até ao dia do seu batismo? Ou simplesmente não é uma doutrina oficial? Exatamente, não é a nossa doutrina oficial. Vejamos a definição de pecado de João Calvino e comparemos com as nossas crenças. Pecado original é uma corrupção e perversão hereditárias da nossa natureza, difundidas em todas as partes da alma, o qual, primeiramente, nos faz culpados da ira de Deus. E vamos ficar por aqui. Vejam, pecado é uma corrupção e perversão hereditárias da nossa natureza.
e está difundida em todas as partes do nosso ser. Como já tenho ouvido a alguns pastores da nossa igreja, de que nós só não pecamos quando estamos a dormir ou em coma. Irmãos, a nossa natureza não é pecado. Ela transporta a natureza pecaminosa, transporta tendências, transporta algo que nos pode levar a pecar. Mas Deus não nos fez já culpados, já condenados à segunda morte. Não, isso tem de ser objeto de uma decisão voluntária e consciente. Teria Deus cometido um erro de criação? E nós poderíamos ser desculpabilizados dos nossos pecados? Irmãos, se nós fomos incapacitados a negar o recebimento dessa culpa, como é que poderíamos ser culpabilizados? Compreenderemos que a recepção involuntária dessa culpa nos tornaria consequentemente desculpabilizados dos pecados procedentes? Pois é, se nós já nascemos assim, então os pecados que cometemos são provocados por aquilo com que nós já nascemos e não podemos ser culpabilizados. Deus seria considerado injusto e nós justificados. Isso seria um problema, não é? Pois não podemos ser justificados em pecado, ou então a lei de Deus estaria em causa. Se Deus nos criou fatalmente condenados à segunda morte, sem o exercício do livre-arbítrio, então o livre-arbítrio teria sido violado por aquele que criou o livre-arbítrio. Seria uma cilada do próprio Criador. Mas Jesus nega essa ideia. Jesus diz: nem pecou este, nem seus pais para que nascesse cego, mas para que as obras de Deus se manifestassem. Assim sendo, o homem nasce necessitado da luz, nasce em cegueira espiritual, nasce para ver a luz de Cristo. Nascemos para uma oportunidade de salvação, não para uma condenação iminente ao fogo do inferno. A cegueira espiritual não nos é imputada como justiça. Ao vermos a luz de Deus, aí posso sim ter a vida eterna ou ser condenada à segunda morte, conforme a escolha. Deus não precisa perdoar o pecado da existência, o pecado da natureza humana, porque não lhe foi possível escolher existir. Foi iniciativa de Deus. Deus trouxe-nos à existência para nos dar uma oportunidade de vivermos uma vida plena na sua presença, não condenados já a um castigo. Homens talentosos e hábeis no discernimento veriam nisso uma emboscada do Criador. Deus ter-nos-ia criado já condenados a um castigo para então nos dar um livramento do qual deveríamos ser imensamente gratos. A submissão teria por base não o amor, mas seria proveniente de uma intenção direta das ações do Criador para ser glorificado. Deus nos teria criado com o objetivo de precisarmos dele. Mas precisamos dele, sim, claro, mas vamos a ele por amor, por gratidão, por ele nos ter salvo das ações que nós cometemos livremente, não por nos ter salvo de algo que ele já fez errado para nós precisarmos dele. Deus
não precisa perdoar o pecado da existência, porque enquanto o homem não vê a luz de Cristo, e não a rejeita, não é tido como culpado, e a justiça não recai sobre ele. João 15:22 diz: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Pois é, desta forma, quando Jesus vem e traz a luz ao homem, e ele passa a ver, a discernir, tendo possibilidade de discernir entre o bem e o mal, tendo possibilidade de ter uma maturidade espiritual para tomar uma decisão voluntária, esse homem, vendo a luz e aceitando-a ou rejeitando-a, pode sim ser condenado ou salvo com justiça. Este homem cego nasceu cego para que Cristo manifestasse a cura da cegueira, tornando-se um símbolo da cegueira espiritual com que todo o homem nasce, para que nós possamos compreender as lições deste mistério. Um ensinamento que esclarece as dúvidas para os problemas obscuros sobre o pecado que havia naquele tempo e que infelizmente perduram até aos dias de hoje, inclusivamente dentro da nossa igreja. João 1, 5 e seguintes diz: As trevas não prevaleceram. Nascemos em escuridão e cegueira. Havia trevas exteriores se Jesus não tivesse vindo e não nos trouxesse a luz. E havia cegueira interior se Deus não nos curasse dessa cegueira para podermos ver a luz que nos trouxe. Nascemos cegos, não culpados, não herdamos dívida que requer a ira de Deus. Jesus mandou o cego curado aos sacerdotes. Para quê? Para que ele servisse de testemunha e também eles pudessem ver a luz. Jesus não foi lá informar os sacerdotes de que ele era o Rei, o Messias, o Divino Mestre, mas enviou um cego para que, ao eles indagarem aquela situação, o seu coração se comovesse e pudessem ver a luz e aceitá-la. Mas eles rejeitaram-na. Até então não estavam condenados por uma luz que não conheciam. João 9,39 diz: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Acaso somos nós também cegos? Perguntaram os sacerdotes. E Jesus disse: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Irmãos, estes homens eram sacerdotes experientes no conhecimento das Escrituras, mas Deus disse-lhes que se fossem cegos, não teriam pecado. Eles eram cegos, sim. Deus não lhes imputaria esse pecado. Até Jesus não lhe ter sido revelado, eram desculpados da sua cegueira. Homens adultos, experimentados nas Escrituras, eram desculpados da sua cegueira até terem visto a verdade e a terem rejeitado. Como pode, pois, Deus considerar uma criança acabada de nascer condenada à segunda morte por um tal pecado que herdara de Adão? Não é possível. Não corresponde ao mesmo caráter que acabamos agora de analisar.
Temos de conhecer o caráter do nosso Deus. Ele não é o Deus que nos criou já condenados à segunda morte. Quando alguém vem falar-nos mal de alguém que nós conhecemos, nós dizemos, ele não faria tal coisa. Porquê? Porque nós o conhecemos. Jesus morreu pelo homem desde a fundação do mundo. Não morreu pelo homem depois do nascimento. Então, ele não fez nenhuma interrupção na ministração da sua graça para as crianças até ao batismo. O útero não é nenhum esconderijo da graça de Deus, algo impenetrável à graça de Deus. Se assim fosse, uma mãe grávida, em vez de se alegrar, angustiar-se-ia por 9 meses por carregar uma criança que estaria numa gestação de condenação ao fogo do inferno. Jesus mandou-lhes a luz por meio de um cego curado. E eles a viram, mas rejeitaram-na. Não queriam perder o prestígio, não queriam perder a autoridade que agora passaria a ser de Jesus. Não queriam renunciar aos preconceitos que acreditavam acerca de que seria o Messias. Então, eles que diziam que viam, ficaram sem ver a luz conscientemente, porque não aceitaram. O cego, porém, que aceitou a Cristo, começou a ver espiritualmente. Ninguém é julgado em cegueira, irmãos. O juízo é executado sob a base de aceitar ou rejeitar a luz do mundo. João 9,41 diz assim: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Atos 17,30 diz: Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Então uma coisa não é a outra? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Deus não tem em conta os tempos da ignorância. É a mesma coisa. E é a mesma coisa que não poderia o pecado ser-lhes imputado, porque eram cegos, mesmo a sacerdotes experientes nas Escrituras. Quanto mais as crianças dentro do útero da mãe, ainda em desenvolvimento, ainda antes de poder tomar alguma decisão consciente. João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A razão da condenação não é nascer, mas ver a luz e negá-la. A razão da condenação é que a luz veio ao mundo. E os homens o que é que fizeram? Amaram mais as trevas do que a luz. E há uma razão para isso, porque as suas obras eram más. A nossa razão para não aceitar a verdade é porque as nossas obras são más. Irmãos, que verdade está aqui a dizer Jesus? Toda a verdade. Cada vez que eu rejeito uma verdade das Escrituras, esta frase de João 3,19 diz-me o quê? Que as minhas obras são más. Toda a verdade, seja qual for a verdade. Inclusivamente esta do pecado original. Se eu estou em ignorância, então Deus não tem em conta. Mas a partir do momento que eu vejo e continuo a aceitar um erro como se fosse verdade, esta frase diz-me porquê. Porque as minhas obras são más. Deus
não nos condena pelas debilidades herdadas, pelas más tendências ou as paixões e desejos pecaminosos, porque eles ainda não foram consumados. É uma tendência, não é queda, é uma tendência para cair. Mas ela só é considerada pecado, ou melhor, só é imputada como pecado a partir do momento que caindo, tombando, exercendo ou dando a expressão a essas tendências pecaminosas, a esses desejos herdados, a essa herança que é uma tendência, se eu lhe dou expressão e peco, a partir daí eu sou imputada desse pecado, desde que seja de uma forma consciente e livre e tendo conhecimento do bem e do mal. Mas uma criança peca. Claro, mas não tem consciência do bem e do mal. Mas uma criança, um bebê mal nasce, vê-se logo que ele já é manhoso, já tem as suas manhas, certo? Mas não tem conhecimento do bem e do mal. Ele não sabe ainda exercer o livre-arbítrio, ainda não tem a sua maturidade da vontade para exercer o livre-arbítrio. Então, ele não precisa de Cristo? Claro, vamos ver mais à frente acerca disso. Todos nós precisamos de Cristo, mesmo as crianças, que a quem não é imputado o pecado não quer dizer que não peque, porque Jesus precisa de pagar pelos pecados de ignorância também. Então, nós não somos condenados antes de distinguirmos o bem do mal, conhecermos a lei de Deus, sermos idóneos para exercer o livre-arbítrio e enquanto somos inimputáveis. As crianças inimputáveis são salvas pela fé dos pais ou pela fé do tutor. Por pecados de ignorância, quer seja crianças ou adultos ou inimputáveis que não têm o desenvolvimento mental para discernir ou não conseguiram ainda ter a luz acerca de um determinado assunto. Somos condenados por ver a luz e escolher rejeitá-la em qualquer etapa da nossa vida, como aconteceu com os sacerdotes. Eles viram a luz, aquela luz específica, e não a aceitaram. Até aquele momento, eles não eram considerados culpados. Mas depois de ver e decidir, aí sim, vemos então que Deus é justo em todas as etapas do desenvolvimento humano. Vou agora indagar os nossos ouvintes acerca de uma questão que provavelmente poucos já pensaram nela, mesmo aqueles que acreditam no pecado original. Já alguém pediu perdão por ter nascido em pecado com essa culpa? Já alguém disse: Pai, perdoa-me por ter cometido o pecado que Adão cometeu? Pois é. Se estranhamente alguém já pediu perdão por esse pecado, eu pergunto: estás mesmo arrependido de ter cometido esse pecado? É que se não estás sinceramente arrependido, não podes ser perdoado. Não podemos ser perdoados sem um verdadeiro arrependimento, mas também não precisamos ser perdoados por um pecado que não cometemos. Mesmo vivendo na Igreja Católica por tantos anos, mesmo tendo estudado na Faculdade de Teologia Católica, mesmo sendo freira por 14 anos, nunca ouvi uma só pessoa, uma só voz, uma só vez alguém dizer durante
toda a história da Igreja Católica. Durante toda a minha vida, no contacto com todas as freiras com quem eu vivi, uma só vez, nunca, uma só vez, ouvi dizer que tinha pedido perdão pelo pecado que Adão cometeu, como se fosse ela a cometer. Os bebés, quando batizados, não tinham noção. Os pais não eram ensinados a pedir perdão por esse pecado do seu bebê, simplesmente batizavam-no. O batismo limpava os bebés desse pecado, mas teologicamente isso é possível? O batismo pode nos limpar de uma culpa que é inerente à nossa natureza? Nós sabemos que a nossa natureza, mesmo depois do batismo, fica até à glorificação. Mas isso não significa que é uma culpabilidade inerente à natureza. Porque a tendência não é o consumar de um pecado, é apenas a nossa natureza que está constantemente a tentar-nos a pecar. O que significa que, apesar de sermos batizados, a nossa natureza pecaminosa permanece até à glorificação, ainda que domada pelo Espírito de Deus. Agora, culpa na nossa natureza, como pode ser domada? Ser, como pode ser domado? Ela é, a natureza é, até à glorificação. Então, mesmo com a presença do Espírito, a culpa não deixa de existir, porque é aquilo que nós somos, é a nossa natureza. E isso inviabiliza a possibilidade de sermos santos antes da glorificação e traz grandes problemas teológicos, traz grandes conflitos para as nossas crenças fundamentais, para o juízo investigativo, para o fechamento da porta da graça. Como vamos viver depois do fechamento da porta da graça? Com uma culpa inerente na nossa natureza? Se não podemos pedir mais perdão? Isso faz com que nós não possamos ser santos antes da glorificação. Como é que se pode cumprir Apocalipse 14? Como podem ser esses santos irrepreensíveis tendo uma culpa ainda por resolver? Irmãos, a culpa necessita perdão. A culpa é resolvida com perdão, não com glorificação. A glorificação resolve os problemas inerentes às consequências do pecado, à transformação física, às fraquezas físicas, espirituais e morais, mas que não são culpas. Tudo o que é culpa é resolvido no juízo. A nossa consciência não nos acusa desse pecado. É por isso que nós não pedimos perdão, não sentimos a necessidade de pedir perdão. De tudo o que eu estudei sobre o pecado original, eu não conheço nenhuma solução sistemática para o problema do pecado original. Pedir perdão. Nunca ouvi uma coisa dessas. Nós não sentimos a necessidade de pedir perdão porque não temos a consciência pesada sobre esse assunto. Mas vamos só supor que nós pediríamos perdão e fôssemos perdoados. Como é que eu ia transmitir aos meus filhos a culpa de um pecado perdoado?
Vamos exemplificar. Um homem paga uma dívida, suponhamos de 500 euros. Será que o credor é justo se pedir a todos os descendentes desse homem, até que não haja mais descendentes, que pague exatamente a mesma dívida de 500 euros a cada um deles? Não, claro que não. Mas e se o credor resolver perdoar essa dívida? Será que ele pode pedir a todos os seus descendentes que eles paguem essa dívida já perdoada? Óbvio que não. Então diga-me, será o homem mais justo do que o próprio Deus? Como seria justo termos recebido essa dívida depois de Deus ter perdoado Adão? Por outro lado, se Deus não tem em conta os tempos de ignorância, como é que tem em conta os tempos da inconsciência? Se Deus não tem em conta os tempos em que a criança não tem noção do bem e do mal, até que consiga desenvolver o seu caráter e ter discernimento e conhecimento da lei, e entretanto é salvo pela fé dos pais e não pela sua própria fé, como é que é responsabilizado com uma culpa enquanto está na fase da inconsciência, na etapa mais ignorante do ser, no período de concepção e de gestação no ventre, onde ele não tem nenhum conhecimento, onde há a máxima ignorância da existência de um ser humano? Se a criança é inimputável até tomar consciência do bem e do mal, como é que um feto em formação é imputável? Se a criança é inimputável até tomar consciência do bem e do mal, como é que um feto em formação é imputável? Estas coisas não deveriam precisar de ser discutidas. Deveria ser incontroverso, de senso comum. No mínimo, irmãos, no mínimo, devíamos conhecer o caráter do nosso Deus. Deverá a mãe chorar em vez de se alegrar durante os seus preparativos para que o seu bebezinho venha ao mundo? Deverá ser a etapa mais angustiante de infelicidade enquanto está a ser formado no seu ventre, porque a graça de Deus não penetra no seu útero escondido? Deveria um aborto ser mais sortudo que o nascituro? O ventre da mãe não é um cubículo impenetrável à graça de Deus. A partir de que idade Deus morreu pelo ser humano? Mesmo que as tendências ao pecado sejam quase irresistíveis, digam-me, a partir de que idade a graça de Deus está disponível ao ser humano? Há algum momento na vida do ser humano em que o homem não tem acesso à graça de Deus? Permite Deus uma tentação maior do que aquela que nós podemos suportar?
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta frase, se mais nada serve até aqui, esta frase tinha que resolver tudo. Nós não nascemos condenados ao fogo do inferno porque sabemos que isso não faz parte do caráter do Deus que nós conhecemos. Ele não é assim. Nascemos com uma oportunidade de salvação. O seu plano é para nos salvar. Nascemos cegos, com a possibilidade de exercer o livre-arbítrio e escolher. Não há culpa sem escolha consciente. A gestação é a etapa mais inconsciente e mais ignorante do homem. Ninguém nasce condenado ao fogo do inferno por outros terem pecado antes de nós, quer tenham sido os nossos pais ou Adão. A culpa é intransmissível. Não se pode herdar. Não se pode pegar como um vírus. Não se pode emprestar. A culpa é intransmissível. É-nos imputada pessoalmente por justiça própria, justiça individual, no exercício da vontade consciente, por escolha livre e com conhecimento de bem e mal. Eu me faço condenado no exercício da minha vontade. E o que dizer de Romanos 3:23? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Esta citação é muito usada para defender a doutrina do pecado original. Todos precisam de graça, mesmo os inimputáveis, mesmo os acabados de nascer, mesmo os inocentes, mesmo os que não têm conhecimento da lei. Os que pecaram inconscientemente também precisam da graça de Deus. Ser inimputável é uma coisa, ser salvo é outra. Ser inimputável é uma pessoa que, apesar de ter pecado, não lhe é imputado para condenação aquele pecado, porque não sabe o que faz. Mas isso não significa que é necessariamente salvo por ser inimputável. Só pode ser salvo pela graça de Deus. Pecados inconscientes precisam ser pagos e apagados por Jesus. Mesmo da criança mais pequenina. Pessoas que não conhecem a Deus, mesmo numa forma incipiente, estão destituídas da salvação. Não há salvação pela ignorância ou pela inocência. Uma coisa é não lhe serem contados os pecados e outra é ser considerado salvo só porque não lhe foram contados os seus pecados. Todos necessitam da graça de Deus para serem salvos. Todos necessitam de ser salvos, quer da primeira morte, quer da segunda morte. Considero assim que existem 5 tipos de graça. A graça comum, a graça do perdão, a graça da obediência, a graça que eu chamo de tolerância ou clemência e a graça que eu chamo de prevenção, graça preventiva. Vamos fazer uma distinção entre elas. A graça comum é a graça que todos usufruem, mesmo que não escolham a Deus. Têm tudo o que é necessário para viver, para poder fazer as escolhas e passar o teste que precisam passar neste mundo. Também todos os seres dos céus
usufruem da graça comum. É a graça do sustento diário de todos os bens essenciais e também os bens mais que abundantes para a sua existência. Temos depois a graça do perdão, que usufruem aqueles pecadores que escolhem recorrer a Deus para apagar os seus pecados. É aquilo que nós chamamos a justiça imputada ou o selo para o céu. A graça da obediência é a graça da justiça de Cristo, ou seja, é a graça da sua obediência para obedecer em nós, para que nós aceitemos as suas boas obras em nós, de modo a satisfazer as exigências da lei de Deus. A graça da obediência é a graça da justiça de Cristo, a obediência de Cristo, para que nós obedeçamos e façamos as boas obras de modo a podermos satisfazer as exigências da lei de Deus. Depois temos aquilo que eu chamo a graça da tolerância ou da clemência. É a graça de não contar os pecados cometidos no tempo da ignorância, num tempo em que o caráter ainda não está bem desenvolvido, a ponto de poder esta pessoa ser imputável ou de ainda não ter oportunidade de conhecer a lei de Deus e, portanto, saber distinguir o bem do mal, apesar da lei de Deus mostrar o pecado, mostrar que cometemos pecado. Por exemplo, a poligamia é pecado, mas Deus tolerou-a por causa da dureza dos seus corações. Então, ignorância e dureza de coração é uma cegueira. Estas são desculpáveis desde que sejam involuntárias e que haja esse desconhecimento. A graça da prevenção, aquilo que eu chamo a graça da prevenção, é a graça que é concedida aos seres dos céus, anjos e habitantes de outros mundos que, por causa do que está a acontecer neste planeta, podem usufruir do conhecimento necessário que vai evitar que eles escolham o pecado por meio da sua própria experiência. Deus não permitiu que os anjos caídos tentassem os outros mundos. E isso é uma benécia, é uma graça que eles tiveram. Precisam apenas de estudar os eventos deste planeta para que sejam preservados de pecar. A justificação pela fé engloba a graça do perdão e a graça da obediência. Então, as crianças que pecam por ignorância, os adultos que pecam por ignorância, os sacerdotes que pecam por ignorância, são inimputáveis, pelo menos naqueles pontos que não conhecem ainda. E também aqueles que não têm desenvolvimento mental para discernir. Então, as crianças que pecam por ignorância, os adultos que também pecam por ignorância, mesmo os sacerdotes que pecam por ignorância em determinados pontos, os inimputáveis que não têm desenvolvimento mental para discernir, não é da graça do perdão que precisam, mas precisam da graça da obediência. Portanto, estes não estão naturalmente salvos. Não é dizer estás salvo, mas é dizer não te é contado esse pecado. Assim, eles precisam da graça de Deus para serem salvos. Se não é contado como pecado, não é perdão que eles precisam, é outro tipo de graça. Há uma ofensa não consciente, não intencional. Há uma vítima que sofre e requer justiça, mas o ofensor não sabe o que faz. É inimputável. Jesus tornou-se o representante deste ser e é ele que lhe é imputada a ofensa, porque a vítima requer justiça. Jesus
paga pelos pecados cometidos no tempo da ignorância, de modo que, uma vez amadurecido o caráter, devemos sim pedir perdão pelos pecados que nos recordamos. Eles foram pagos por Jesus. Em conclusão, qual é a única definição de pecado? Review and Herald diz assim: qualquer que cometa pecado transgride também a lei, já que pecado é a transgressão da lei. Essa é a única definição de pecado dado nas Escrituras e devemos procurar entender o que é o pecado a fim de que alguns não se encontrem em oposição ao Deus do céu. Irmãos, precisamos refletir que se temos duas definições de pecado, encontramos-nos em oposição ao Deus do céu. Que se temos duas definições de pecado, encontramos-nos em oposição ao Deus do céu. Isso é muito grave. E por que Deus considera isto tão grave? Porque é uma acusação a Deus de que Ele é injusto. E Satanás, dessa forma, passa a ter razão quando acusa Deus de que não é possível obedecer à sua lei. Como legislador, ele teria feito uma lei impossível de obedecer. Porque na nossa natureza pecaminosa, através da graça de Deus, nós podemos vencer. Mas com uma culpa inserida na nossa natureza, com a qual nós só não pecamos, como dizem alguns dos nossos pastores, a dormir ou em coma, o que seria estranho porque nós continuaríamos com a nossa natureza a dormir e em coma. Então, em todos os momentos nós éramos pecado. Estaríamos a pecar continuamente. Isso faria de nós pecado andante. Nunca seria possível sermos santos. E Deus seria culpado por nos ter criado dessa maneira, por nos ter armado uma cilada, por termos nascido dessa forma e porque impediria que nós pudéssemos ser santos e cumprir as suas exigências da obediência à lei. Deus não é assim. Portanto, somar à única definição de pecado, pecado é transgressão da lei. Uma outra definição é encontrar-se em oposição ao Deus do céu. Seu caráter é profundamente afetado com a ideia de um pecado herdado na nossa natureza. A justificação pela fé torna-se impraticável, pois a lei, não podendo ser obedecida completamente, corrobora a ideia de que a lei não é possível de ser obedecida e, portanto, o legislador é injusto e Satanás tem razão. As implicações são inúmeras para revelar de uma só vez. Continuaremos no próximo vídeo. Não perca! Subscreva e ative o sininho. Até breve.